favor. 25 de maio. Este mundo é demais para você, meu filho. Sua mente passa de um problema para o outro, entrelaçando seus pensamentos com nós de ansiedade. Quando você vive assim, exclui-me de sua visão do mundo e sua mente se torna escura. Ainda que anseie por ajudá-lo, não violarei sua liberdade. Fico em silêncio, no fundo da sua mente, esperando que você se lembre de que eu estou com você. Quando você volta seus problemas para mim, seu fardo se torna mais leve. As circunstâncias talvez não se alterem, mas eu divido com você o peso de suas dores. Sua compulsão por consertar tudo dá lugar a uma ligação profunda e agradável comigo. Juntos podemos lidar com o que quer que o dia de hoje lhe traga. Bom, vamos fechar nossos olhos e agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui reunidos em nome dele, para dar início a mais uma noite de Evangelho no Lar. Nossas casas possam ser luz, não só nesse momento, mas também no dia a dia, que possamos sempre emanar, né, esses bons pensamentos, essa positividade, para que a gente possa ser esses pontinhos de luz no dia a dia, sempre. Que possamos ser inspirados pela espiritualidade amiga e que possamos aprender um pouco mais da palavra do Cristo, da palavra dessa doutrina que tanto nos fortalece, que tanto nos auxilia nesses momentos, tanto nos momentos mais fáceis como nos mais desafiadores, que possamos sempre ter em mente de que Deus nunca nos desampara, Deus nunca sai do nosso lado, Ele está sempre conosco, está sempre dentro de nós, que possamos ter consciência disso e nos sentirmos seguros para encarar todos os desafios, todos os percalços do dia a dia, e que possamos, assim, dar início a mais essa noite de aprendizado, que possamos levar para além dos nossos muros, para além das paredes do nosso lar, sempre tentando ao máximo sermos luz na vida também dos outros. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de abrir o Evangelho para poder ler? Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Lívia! Bom, vamos lá. Eu caí na coletânea de preces espíritas. Não tem problema não, né? Na coletânea de preces, né? É o capítulo 28, é o item 30. Ato de submissão e resignação. Capítulo 28, na coletânea de preces, é o item 30. Ato de submissão e de resignação. Prefácio. Quando um motivo de aflição nos atinge, se lhe procuramos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa, é ela uma prova para esta vida ou uma expiação de uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. No que nos aflige, não vemos, em geral, senão o mal presente e não as consequências ulteriores favoráveis que isso pode ter. O bem, frequentemente, é a consequência de um mal passageiro
como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. E, em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que nos sejam tidas em conta e que estas palavras do Cristo nos sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Agora eu vou entrar na prece. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar, como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-lo sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua assim para o meu adiantamento. Eu sinto, meu Deus, a necessidade de vos rogar, dar-me a força para suportar as provas que vos aprouve me enviar. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, ó meu Deus, mas ai de mim, a criatura é tão fraca que, se vós não me sustentais, temo sucumbir. Não me abandoneis, Senhor, porque sem vós não sou nada. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Tu és minha força, não me abandones, ó Deus. Estou esmagado sob o peso de minhas iniquidades. Ajuda-me, tu conheces a fraqueza de minha carne e não desvias teu olhar de sobre mim. Estou devorado por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água viva e me dessedentarei. Que a minha boca não se abra senão para cantar teus louvores e não para murmurar nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Teu nome seja bendito se me feres, porque és o Senhor, e eu, o servidor infiel, curvarei minha fronte, sem me lamentar, porque tu és grande, só tu és a meta. Bom, muito bonito, né? A gente nunca tinha lido esse, achei bem forte, né? E é engraçado que encaixou direitinho, nada por acaso, né? Encaixou direitinho com o que a dona Antônia leu na mensagem hoje do dia, né? Falando que Deus não nos desampara, né? A gente que às vezes não é ele que se afasta da gente, às vezes a gente que acaba se afastando dele, né? Pelos N motivos, né? A gente também não pode julgar. Quem nunca fez isso, né? A gente acaba se sentindo meio perdido, ainda mais diante de toda a dificuldade, né, que a gente está passando. Cada um a gente está diante de um período, né, muito conturbado, e cada um está vivendo a sua batalha interna, né? Além de tudo que está acontecendo no externo, né, lá fora, a gente também vive a nossa batalha interna, né? Então, é difícil a gente... Assim, é difícil a gente está bem, a gente está maravilhosamente bem todos os dias. Isso não acontece, né? Isso é utopia, pensar assim. Mas a gente pode tentar, né? Pelo menos não ficar amargurado, né? Quando a gente não estiver muito bem, pelo menos tentar se recolher, ficar mais quietinho, ficar em oração, né? É importante isso. A gente está passando, tanto que se chama, né, ato de submissão e resignação. Resignação é a gente saber, né, que resignação não é a gente abaixar a cabeça e levar as pancadas da vida, né? Não é isso.
Resignação é a gente saber que as dificuldades vão vir, mas que a gente tem que ter paciência, né? Discernimento, que a gente tem que ter carinho com nós mesmos para poder suportar tudo isso, né? A resignação não é só abaixar a cabeça e deixar as coisas acontecerem, deixar a onda levar a gente. Não é isso. Sermos resignados é uma forma também de sermos sábios, né? Diante das atribulações, né? Diante das dificuldades. E o título é até esse, né? Submissão e resignação. Submissão aqui, com certeza, né? É a vontade de Deus, né? A gente sabe que nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? Deus ele não é um Deus punitivo que vai chegar e vai falar, esse vai sofrer muito, esse daqui vai sofrer só um pouquinho, aquele ali vai ter uma vida muito feliz e nunca vai sofrer. Isso não acontece. Os sofrimentos que a gente está tendo hoje, com certeza fomos nós mesmos que provocamos em algum momento da nossa vida, e a gente está aqui reparando, né? Eles tentando acertar, e da mesma forma que eu estou tentando acertar com os meus erros, o colega do lado também está tentando acertar com os erros dele, né? Eu duvido, eu não acredito que uma pessoa que esteja em suas faculdades mentais, né, tranquilas, não queira ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, né? Então, a gente não pode julgar o outro que está passando por alguma dificuldade, porque ele está assim, é frescura, é isso, é aquilo. Não, tá difícil, tá pesado para todo mundo, né? Ainda mais foi o que eu falei, diante de tudo isso que a gente está vivendo, né? Fica difícil, alguns dias, a gente simplesmente acordar, abrir aquele sorriso, ai, que dia maravilhoso, está tudo lindo, isso e aquilo. Às vezes é desafiador fazer isso, a gente também não pode ficar romantizando, né? Ai, não, mas vai tudo ficar bem e tal. Tem dias que a gente, infelizmente, não tem esses pensamentos, né? E foi por isso que eu falei que aí entra a real resignação, né? É a gente saber que hoje não está legal, mas eu vou tentar me recolher, vou tentar ficar quietinha, porque amanhã ou depois de amanhã pode ser que seja melhor, né? Então a gente não pode também se entregar a esses sentimentos, porque eles infelizmente podem gerar, né, alguma doença, né, na nossa mente. A gente vê aí os casos de depressão, né, que com certeza, eu não sei de estatísticas, mas com certeza nesse período de isolamento, né, de pandemia, deve ter aumentado consideravelmente. Então, a gente, nós nos preservarmos, né, no sentido de que um dia não estar tudo bem, não tem problema, mas a gente tem que começar a vigiar quando os dias tristes começam a ser mais do que os dias felizes. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Também é um autocuidado. Por que eu estou assim? Né? Por que eu estou triste? É sempre tentar se conectar com Deus. Né? Volto a dizer, não é Ele que se afasta da gente, é a gente que acaba, infelizmente, se afastando dele. Né? É procurar... Se não está funcionando, porque isso pode acontecer, a gente não tem que travar as nossas batalhas sozinhos, procurar um auxílio médico, né? A medicina está aí para ajudar a gente, para a gente usufruir dela, entendeu? A medicina terrena, a medicina espiritual também, com certeza, né? A gente procurar um centro espírita ou algum lugar que nos faça bem, né? Independente se for um centro ou não. A gente só não pode tentar ficar travando essa batalha sozinhos e ficar perdendo, né? E começar a nos prejudicar. E a gente tem que ter a certeza de que não somos vítimas, né? Nós não somos vítimas do acaso. Ai, a minha vida está muito ruim, Deus esqueceu de mim, coitada de mim.
não é isso. A gente sabe que tem o porquê, né, no passado, tem o porquê nas nossas atitudes. A gente não precisa saber o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. A gente só tem que ter consciência de que a gente tem que trabalhar para a gente ter a nossa melhora íntima, né? E foi o que eu falei, se não estivermos conseguindo nós mesmos, o auxílio é sempre muito bom, né? Uma conversa com um amigo, mesmo que não seja pessoalmente, né? Mas por WhatsApp ou pelo Zoom aqui mesmo, conversar com uma pessoa que a gente confie, desabafar, às vezes é preciso, né? Não tem necessidade da gente ficar guardando as coisas para dentro da gente só porque, não, mas eu sou forte, né? Ser forte também é pedir ajuda, né? Também é pedir auxílio. Então, a gente tem que ter consciência disso, consciência de que a gente não é feliz, de que a gente não é forte o tempo inteiro, né? Até os super-heróis dos filmes e tal, cada um tem a sua fraqueza, não é? E somos a mesma coisa, cada um também tem a fraqueza. E ter a consciência de que se hoje não está bom, amanhã pode ser que esteja um pouco melhor e a gente vai caminhando, né? O importante é isso, é manter a prece. Se estivermos sentindo que os pensamentos não estão muito legais, vamos abrir o Evangelho, nem que seja para a gente ler um parágrafo do Evangelho ao acaso, ou uma frase, não importa, mas abrir, ler, entrar em oração, é sempre muito bom, né? Sempre vai dar pelo menos o mínimo alívio possível, né? Eu acho que é mais ou menos isso que essa leitura me trouxe, né? E lembrar sempre de que o desabafo, né? O choro mesmo, ele é essencial. Às vezes eu tô, nossa, eu mesma. Eu não gosto de falar isso, que eu sou uma pessoa meio fechada, mas às vezes eu tô pelas tampas e eu pego meu marido e eu choro, 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 choro. No dia seguinte eu já tô leve, já tô, sabe? Eu já tô outra pessoa. Então, bom, né? Não tem nada de errado nisso, mas saber que a gente tem que, né, dar o respiro e seguir. E foi o que eu falei, qualquer coisa, precisar de ajuda, estamos aí, temos o nosso evangelho aqui todos os dias, graças a Deus, temos a ajuda médica, que o cara foi lá, estudou 5, 10 anos da vida dele, não foi à toa, foi para ajudar a gente, né, ajudar as pessoas. Então, eu acho que era isso que eu queria falar. A gente sempre tem que, antes de ajudar qualquer pessoa, temos que nos ajudar primeiro. Você foi muito feliz em tudo que você falou. Alguém mais gostaria de falar do nosso... deixa eu ver se alguém está levantando a mão. Do nosso estudo de hoje. Acho que a Lívia falou bem. Foi circulando algumas coisas aqui que eu achei interessante do ato de submissão e resignação, né? Suportar com coragem as atribulações da vida. Quando a gente fizer a nossa prece, que a gente peça coragem, né? Também está escrito força para suportar sem lamentos, porque essa queixa, né? Esse azedume, essas lamentações, não é legal. Bem-aventurados os aflitos, tá? Mas você tem que saber suportar, pedir alívio, né? Pedir força, pedir coragem nas suas preces que Deus dá. E que também está escrito que essa experiência ruim que você pode estar passando faz você crescer, né? Contribui para o adiantamento, né? Porque às vezes a gente está lá no meio do furacão e a gente não consegue enxergar direito, mas sempre vai ser para o seu bem, para o nosso bem. Deus sabe de todas as coisas. E nada é por acaso, você não está passando por isso por... aconteceu algum equívoco aí em cima, trocar os papéis das fichas das pastas? Não, não tem nada disso.
o endereço para você, para mim, para todos nós. E aí também nessa outra prece que está dizendo: a ti dirijo o meu olhar, né? Quando você se conecta com Deus e me sinto fortalecido. Então, é uma outra dica, né? Quando a gente precisa se sentir fortalecido, que a gente se conecte com o alto. Aqui no finalzinho, que minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Que a gente consiga ler isso todo dia. Vamos ler isso todo dia para a gente não esquecer. Para a gente poder abrir a nossa boca para louvar, para agradecer. E quanto mais a gente agradece, melhor as coisas ficam. Louvar, agradecer, e toda vez que a gente se lembrar de se queixar, que a gente se lembre desse texto e se lembre de silenciar, porque não é legal, não sou eu que estou dizendo, né? As queixas, as lamentações, isso não é legal. Vamos pedir forças para Deus nos dar forças e aliviar, né? Um dia de cada vez. Alguém mais quer falar do nosso estudo de hoje? A Sueli, depois a Nani. Vai, Sueli. Esse texto me lembrou muito a minha cunhada, no caso, cunhada, né? Que ela vem a ser a segunda esposa do meu cunhado. E esse irmão do meu marido, que perdeu recentemente a filha. Então, na época que o meu marido faleceu, como ela não sabe escrever, né? Ela manda áudio. Ela mandou muitas palavras de conforto. Aí um dia eu conversando com ela, eu falei que eu tinha dificuldade de tomar o café da manhã. Acho que até contei isso uma vez. E ela falou para mim que eu chamasse Deus para me fazer companhia. Aí agora eu queria mandar mensagem para ela, mas eu não sabia o que eu ia falar, porque ela pegou essa menina que faleceu com 6 anos. Ela tinha, quando a mãe dela morreu, ela tinha 6 anos e a irmã 9. E logo depois meu cunhado ficou com ela, depois eles tiveram 2 filhos, ela também tinha 2 que ela trouxe, e ela criou. Eu até já comentei aqui que eu tive algum problema com ela, mas sempre admirei como ela tratava. Então, quando eu passei a mensagem para ela, falando para ela, né, assim, até com um pouco de cuidado de falar, não sabia como ela ia responder, olha, ela me respondeu de uma forma surpreendente. Ela, assim, estava conformada, ela falou que a gente tinha que agradecer a Deus por ter deixado a Vânia, no caso, nossa sobrinha, 44 anos com a gente, e que agora Deus tinha recolhido ela. E ela falou que também falou isso para o pai dela, para ele não ficar chorando, porque ela estava muito tranquila, que ela falou, inclusive, que não queria, eles moram em Minas agora, né? E essa minha sobrinha também morava lá. Ela não queria voltar para o Rio, que ela queria que se acontecesse alguma coisa com ela, que ela ficasse lá, e que não queria ninguém triste. E, por coincidência, quando nós soubemos, ela faleceu na dia 17 de segunda, nós tivemos notícia terça de manhã, e todos os primos estavam me rodando, meus filhos, outros primos, todos ficaram na casa onde eles moravam, aqui no Rio, né? Então, do jeito que ela falou. E, inclusive, essa minha sobrinha que foi embora, ela tinha comentado que em breve eles teriam uma notícia muito triste, mas que não queria que ninguém ficasse triste. Aí eu me recordei muito disso hoje. Que maravilha, Sueli, o seu depoimento. Quando você começou a falar que você tinha entrado em contato com ela, e assim, eu falei, eu já estava esperando o pior, né? Eu falei, mas graças a Deus, ela tá bem, né? Ela tá dando força para as pessoas, olha isso. Ela é uma Que lição, fortaleza. hein? Meu Deus, que história. Nani. É surpreendente o que Deus faz na nossa vida, né? E muitas vezes, como a Lívia falou lá no início, a gente se afasta dele por diversos motivos. Mas eu acho que o maior é que a gente fica tão envergonhado com o rumo que a gente deu na nossa vida que a gente não se acha digno de mais nada, né?
E eu já ouvi isso algumas vezes de pessoas que moram nas ruas. Eles acham que eles não são merecedores de coisas boas, né? Porque eles tomaram caminhos que acham que não tem volta. E aí entra o orgulho, né? Entra a falta de ligação mesmo, de confiança, porque a gente sabe dos dias que são alternados, dias bons, dias difíceis. Só que a gente precisa sempre procurar o equilíbrio, né? Quando a gente está lá no fundo do poço, a gente tem que procurar subir o máximo que a gente puder, sozinho. E se não conseguir sozinho, a gente tem que confiar que tem sempre alguém para jogar aquela cordinha para ajudar com que a gente suba, né? E é isso que, em todo momento, nessas 3 preces que a Lívia leu, que fala a prece, né? Da gente contar com a ajuda de Deus, que Ele nos fortalece. E Ele é tão bom que Ele não faz tudo sozinho, apesar dele poder. Ele ensina que a gente também é capaz, né? Ele nos dá, assim, uma lição de que somos importantes também, né? Senão, acho que ficaríamos muito tristes de acharmos que a gente só conseguiria com Ele. Não, a gente precisa dele, sim, mas é um trabalho que é dividido, né? Que a gente também é capaz. Embora ele possa fazer tudo sozinho, ele é tão maravilhoso que ele dá esse gesto de generosidade para a gente, falando, filho, você também pode, se esforça, e eu sou contigo, seja comigo, né? Então é muito bonito quando a gente obedece e quando a gente aceita, e aí a gente segue, mas confiante, mas sempre na presença dele, que ele nunca nos falta, que a gente é que fica em falta com ele, né? E que as pessoas entendam mais. Passamos e passaremos por momentos difíceis e dolorosos, mas que a gente nunca, nunca duvide do amor de Deus por nós. E acho que isso é que falta. A gente sente muita saudade. Quem de nós nunca passou a perda de um ente querido, né? A gente sente muita falta. Tem dias que a gente fala assim, nossa, na minha família estamos passando por um processo desse, que na semana do Dia das Mães, uma mãe perdeu o único filho. E quando ela teve aquele filho, parecia que ela tinha ganhado um fôlego novo, ela tinha renascido, ela se tornou uma outra pessoa. E hoje a minha prima me mandou uma mensagem pedindo para colocar o nome dela na oração, porque ela disse que ela não vai aguentar, né? Então a gente vê, né? É doloroso, é muito doloroso. A gente imagina, né? A perda de um filho, né? Porque a gente tem como natural os pais irem na frente. Quando acontece o contrário, a gente fica desorientado. Até quem está de fora, para conseguir raciocinar e aceitar isso é complicado, né? Tudo porque a gente ainda não conseguiu entender que a vida é uma passagem, né? E a gente se apega demais, a gente talvez não aproveite os momentos que deveria ter aproveitado, a gente não tem desde cedo essa cultura, né? E às vezes a gente tem só assim já quando está prestes a acontecer, né? Ou nem acredita em Deus, então fica muito complicado, né? Mas o nosso grande consolo é que Ele está com a gente a todo momento, e isso é maravilhoso. E Ele não escolhe ninguém especial, Ele está com todos nós. É muito bonito. Gente, o nosso tempinho está acabando. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, bem rapidinho? Não? Vou chamar então a Nani para cantar uma musiquinha para gente, tá, Nani? Nosso tempo já está avançado. E aí, como a Lívia também falou de luz, né? No início da prece, que a gente pede que Deus seja a nossa luz e que nós, em retribuição a tudo que Ele nos dá, possamos ser luzes na vida do outro. Às vezes não um clarão, mas aquela faísca, né? Que é para a gente acordar, ver que tem alguém conosco. O Senhor está presente em sua vida. Ele quer te revestir de esperança.
lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, ele te levantará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Que essa bênção nos alcance, que possamos estar plenos e abertos para que todo o bem que nosso Mestre tem para nos oferecer chegue a cada um de nós. Muitas vezes nos fechamos e não sabemos ou nos esquecemos que a porta ela precisa ser aberta do nosso lado. É o nosso coração, são os nossos sentimentos que precisam aceitar ajuda, que possamos tirar de nós o orgulho, a vaidade, a inveja, tudo que ocupa um lugar desnecessariamente, tudo que pesa em nosso ser. E aceitando a bênção e o amor de Jesus, nos encheremos de boas virtudes, de bons sentimentos. Obrigada, Senhor, por ser luz na nossa caminhada e na nossa vida. Que essa luz que recebemos de Ti e nos alegra tanto, seja também oferecida e aceita por cada um dos nossos irmãos que nesse momento passam pela dor da perda, pelo sofrimento. Que eles aceitam, que recebam e que eles se animem, que eles voltem à vida, que eles contem sempre contigo. Obrigada pelo dia, pelo estudo, obrigada por nosso lar e nossos familiares, também pela água que foi fluidificada e o remédio que foi colocado nela. Que sejamos sempre contigo, com uma luz grandiosa ou pequenina, mas nunca na escuridão. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar a nossa foto. Um, dois, três. Pronto, pode se mexer. Um beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.